Bom, beleza. Vou fazer o fechamento hoje um pouquinho mais tarde aí. Vamos ver aqui como é que fechou o SP500. A gente está vendo já o overnight dele rodando. Ele fechou aqui às 17, fechou em alta, num movimento de alta, né? Mas no geral ele fechou em baixa. Vamos ver como é que ficou o candle. Bom, ficou um candle de alta, ficou um candle bacana, bonito. Tá? Ainda se segurando na mesma região que a gente falou ontem, antes de ontem e sexta-feira, que é uma região entre a M20 e entre a M50 e em cima da LTA que foi rompida. Portanto, deixa eu ver os 60 minutos aqui. Este fibo aqui foi atingido, certo? Deixa eu reduzir um pouco o tamanho dele aqui. E esse fibo aqui de baixo deixa eu apagar. Então esse do 1 hora, esse espelhamento foi atingido hoje. Corrigiu, vamos ver. Ainda tem um segundo alvo, então vamos deixar dessa forma aqui. A tendência ainda é de alta. Então 60 minutos com espelhamento, pullback feito, ó, primeiro alvo atingido, a 200 segurando. E no diário, um candle de compra meio fraco, certo? Com o candle de hoje também uma compra bem fraca. O restante dos ativos a gente não teve muita volatilidade, tá? Então não tem muita coisa para a gente olhar no restante. Foi um dia um pouco mais parado realmente em todos os mercados. Nasdaq variou pouco, com exceção das ações que, por exemplo, a Tesla, que de agora para frente vai sempre variar mais do que 5%, 2%, 1%, 4%. A Nasdaq isso é tranquilo, visto que ela caiu 30% quase semana passada. Então vamos aqui para o índice para o dólar. Começando pelo dólar. A gente teve um movimento, uma abertura meio lateralizada, que deu até a impressão de uma venda nesse momento aqui, mas com a VWAP bem mais fraca do que o que seria drive para venda. E ele faz um fundo, muito provavelmente cumprindo algum alvo que ficou pendente de ontem. E ele começa a subir, rompe a VWAP. E aqui entra um pequeno detalhezinho. Este candle vermelho aqui, ele formou um pivô num time frame menor. Pivô que foi rompido aqui. Certo? Deixa eu colocar aqui em 2 minutos para ficar mais claro. Ó, aquele candle vermelho é essa sombra, é essa correção aqui. Então ela forma um pivô. E o que que acontece? Ó, a venda aqui bonita ficou no gráfico, vai ficar aí até amanhã agora. Me fudi. Esse movimento aqui, quando ele começou a subir, a gente esperaria o quê? Um pivô de alta. E o pivô que ficou mais claro na hora foi este daqui. Ou caso tivesse comprado nessa barra de força aqui, estaria projetando o espelhamento. Correto? E consideraria isso aqui um pullback. Primeiro alvo, segundo alvo e terceiro alvo. Também era 100% válido. Depois, quando ele faz essa correção e rompe, a gente tem este pivô, que também atingiu o primeiro alvo, que era na 200, e depois corrige e inicia essa bandeirona. Porém, quando ele dá este candle vermelho aqui, tenta romper topo e volta tudo, se a gente puxar o fibo para cá, a gente vai ver que ele foi exatamente no 100% desse candle aqui, ó. Foi um movimento perfeito no 100%. Então, acaba que o fractal deste movimento aqui segurou o preço lá em cima no alvo de fibo, beleza? Então, a gente pode usar tanto esse fibo aqui, quanto esse, ou o espelhamento. Isso falando dos alvos, tá? Então, vamos lá. A possibilidade de compra, primeiro, ela estaria aqui, certo? Estaria a primeira compra aqui. A segunda, no candle branco seguinte, considerando isso daqui um pivô, com alvos no espelhamento ainda.
já bem próximo do primeiro alvo, teria que contar aqui no segundo, no terceiro. A terceira entrada, neste candle verde, considerando que isso daqui tudo seria um pivô, que seria uma bandeira, né? E ele ia buscar alvo. Então, a entrada aqui, stop lá embaixo, 20 pontos, para buscar 20 pontos. E depois ele bate na 200, inicia uma correção. Aqui na correção, a gente chegou a armar um pivô de baixa, que não foi cumprido, segurou na 20 e o movimento devolveu. A compra que a gente teria aqui pela 20 não se desenvolve também, ela baixa na 200 e volta. Arma uma possibilidade de um pivô de baixa aqui, também não se cumpre, e a gente tem agora a bandeira, a gente tem uma lateralização. Então a gente marca ela, e aqui a gente exclui toda essa região, e aí o preço vai dar trade de novo. No rompimento da bandeira, ele rompe, faz um pullback meio tímido, e dá um trade aqui em cima, abaixo da 200, sendo suportado aqui pela 20. Qual que é o problema desse trade aqui? Por que ele não se desenvolveu mais alto? Porque ele foi cumprir alvo desse pivôzinho pequenininho aqui, certo? Então a gente tinha esse micro pivô aqui, que ele foi cumprir o primeiro alvo. Então seria um trade para pegar aqui 10 pontos, com 5, 6 de stop. Até caberia fazer essa compra. Deixa eu puxar aqui. Pronto. Certo? Mas as oportunidades boas que o dólar deu hoje, a gente olhando, foi compra, compra, compra. Aqui, toda uma região de lateralização, né, a bandeira, e esse trade aqui de final do dia, que foi buscar um alvo curto. Certo? Esse é o cenário do dólar hoje. Os alvos aqui, como eu falei, poderia ser tanto puxado daqui, quanto do espelhamento, quanto da bandeira. Se a gente puxa tudo aqui, a gente vê que ele foi no 100% desse pivôzinho aqui e passou um pouquinho aqui do 161 do espelhamento também. O fechamento provavelmente foi ali próximo do 161. Não, passou também. O espelhamento estava bem mais baixo. Então a gente teria mais ou menos esse alvo aqui realmente. Aqui uma possibilidade de topo duplo, uma venda que também não se desenvolveu. Este foi o dólar hoje. Deu oportunidades todas na compra. Né? As vendas não teriam se desenvolvido muito bem. Aqui acho que ele chegou a dar a ideia de que seria um pivô de baixo e tudo, mas a gente já tinha identificado a lateralização, então desconsidera. Certo? Então vamos olhar o índice. O índice hoje que foi um belíssimo dia de consolidação. A gente tem o primeiro movimento da manhã, uma indefinição, a gente pode marcar aqui como se fosse uma bandeirinha ligando esses dois fundos iniciais. Ou a gente pode marcar uma consolidação, um retângulo, certo? Ele rompe essa região. Eu vou usar esse fibo aqui para cá. Ele rompe com essa barra de força, certo? Perde o último fundo, perde todos os fundos, na verdade. E aqui a gente tem o cenário também, a mesma situação do dólar, de ter vários alvos. Se eu pegar aqui a sombra menor e projetar o movimento do dia para baixo, ó, a gente vai ver que a barra bateu no primeiro alvo, a barra que deu entrada bateu no primeiro alvo, essa sombra bateu no segundo e essa sombra de baixo bateu no terceiro alvo. Então a gente teria a entrada no rompimento, considerando que ia até o terceiro alvo. A gente teve uma entrada nesse candle aqui, ou no rompimento dele, considerando que isso daqui tudo seria um blended candle de um gift, né? Esse daqui seria um candle com sombra, e esse candlezinho perdido aqui um gift. E a gente teve mais uma venda aqui na perca da mínima desse candle, que ele corrigiu até a 50, até a 8, e depois iniciou a queda para buscar um pivô maior, que ele também deu balizamento para este movimento aqui, buscou mínima,
e aí a gente tem uma outra venda aqui. Esses daqui são os pontos que era possível vender, tá? Mas o trade mais técnico seria na perca da mínima desse candle aqui, ou aqui em cima, caso quisesse um stop menorzinho, né, 140 pontos, ou no rompimento do pivô mesmo, para buscar aqui 350 pontos mais ou menos, 370, 380 pontos, certo? Essas foram as vendas do índice na parte da manhã. Ele inicia um movimento de correção, começa a entrar bastante força compradora, faz um engolfo de baixa, dá mais um movimento de venda, que não deixa a gente entrar em muito lugar, a não ser que a gente vendesse no engolfo e colocasse o stop lá em cima, tá? Vender na própria barra do engolfo, aqui, colocar o stop lá em cima e considerar que ele vai buscar pelo menos o fundo do dia. Mas ele já entra num cenário de lateralização em que fica bem complicado operar, e a maioria dos trades, se você quisesse alongar muito ele é dado stop. Por exemplo, essa venda que ele tentou armar aqui, certo? Ele foi busca a região da 200 e volta. Então, dependendo de como foi a gestão, o trading stop, teria saído com um lucrinho pequeno ou teria sido estopado. E aí a gente percebe que ele está num triângulo bem maior, bem maior. Então, o índice deu oportunidade boa na parte da manhã, deu uma oportunidade na compra, né? Para quem se arriscaria a pegar nesses gifts aqui, considerando micro correções e que o preço ia continuar subindo, pelo menos até as retrações, certo? A gente tinha uma retração aqui, poderia ter sido feita uma entrada aqui, ou no candle pós-correção, para sair nas retrações. Daí 250, 300. E depois ele entra num cenário bem feio, onde a média já está bem bagunçada, ela fica verde, vermelha, verde, vermelha, verde, vermelha, amarela, chega a ficar amarela aqui, mostrando que não tem tendência nenhuma. E ele fecha o dia dentro desse triângulo enorme, certo? Então é um dia de consolidação, um dia que ele não anda muito, dá algumas oportunidades, mas não é aquele dia de tendência em que a gente tem um pivô e os alvos bem claro, o preço vai abaixo no primeiro alvo, volta abaixo no segundo, é um dia bem mais difícil de se operar. Então a gente teve as oportunidades boas na parte da manhã e depois oportunidades não tão boas ou alguns trades que deram stop. Então, como a gente sempre fala aqui dos trades que deram certo, dos que desenvolveram e onde seria a entrada deles, não acho que vale a pena a gente perder muito tempo aqui falando sobre a lateralização. Era um triangulão gigante e que não foi rompido nem no final do dia. Fica para amanhã. Beleza? Então acho que é isso. Dia sem tendência, dia lateral. Na verdade, em todos os mercados lateral, o SP andou no finalzinho do dia, armou um pivô e foi até o segundo alvo, mas aí já ficava um pouco tarde para a gente ir atrás. Beleza? É isso. Acho que as oportunidades que deu na parte da manhã foram as boas, o restante foi bem complicado. Amanhã a gente volta aí. Falou!